Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. O nosso Papo de Esporte está começando nessa segunda-feira. Vamos nessa, trazendo para você tudo o que aconteceu no final de semana de Brasileirão, séries A e B. A gente começa falando sobre o drama do Vasco. Apenas 4 times subiram de 2006 para cá, com pontuação igual ou inferior à do Vasco na 20ª rodada. As 3 derrotas consecutivas pioraram a já má campanha do Vasco na Série B deste ano e aumentaram a dificuldade de o clube conquistar o acesso. Desde 2006, ano no qual a competição passou a ser disputada no atual formato, apenas 4 times subiram com pontuação igual ou inferior à da equipe de São Januário, que completou 123 anos de história no último sábado. Em 11º lugar, o Vasco soma só 28 pontos, tem 46,7% de aproveitamento e está a 5 pontos distante do Avaí, o último integrante do G4. América de Natal, Ipatinga, Avaí e Bahia conseguiram os feitos nos anos em que estiveram na segunda divisão, um percentual de 6,6%. De resto, os outros 54 times que subiram tinham melhor desempenho nesta altura da competição. Andrei, cria do Vasco e há bastante tempo no clube, desabafou após nova derrota no último sábado. Abre aspas. Como cria do Vasco, tenho vergonha de vir aqui falar para os nossos 20 milhões de torcedores. Fecha aspas. Bom, Vasco no final de semana perdeu para o Operário pelo placar de 2-0. Com isso, já são 3 derrotas consecutivas. Antes, havia perdido também para o Londrina e para o Remo. O Botafogo entrou em campo na manhã de domingo e venceu 3-2 para cima do Vila Nova. E o Cruzeiro vai se recuperando na tabela. Na sexta, derrotou o Confiança pelo placar de 1-0. Na tabela, então, o G4 é formado por Coritiba, CRB, Goiás e Avaí. O Botafogo já aparece em quinto com 32 pontos, a 1 do Avaí. O Vasco em 11º tem 28 e o Cruzeiro em 14º tem apenas 24 pontos feitos na temporada até aqui. Falando também sobre Brasileirão Série A. Flamengo e Palmeiras tropeçaram nesta rodada e eu trago para você os resultados. Atlético Goianiense e Chapecoense ficaram no 1-1. O Grêmio venceu o Bahia por 2-0, está a 1 ponto de sair do Z4. Juventude e Fortaleza empataram em 1-1. O Palmeiras perdeu em casa para o Cuiabá, 2-0. E o Flamengo apenas empatou com o Ceará no Castelão, 1-1. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada, 1-0. Santos e Inter ficaram no 2-2 na Vila Belmiro e o São Paulo derrotou o Sport por 1-0. Nesta segunda, 8 da noite, tem Fluminense e Atlético Mineiro e também América e Bragantino. Na tabela, o Flamengo é 4º colocado, tem 28 pontos, atrás apenas de Atlético Mineiro, Palmeiras e Fortaleza. Bragantino e Corinthians fecham o G6. O Fluminense vem só na 16ª colocação, tem 17 pontos e está a 1 do Grêmio, que abre a zona da degola. Sport, América e Chape são os últimos colocados. Por falar em Fluminense, tem técnico novo na área. Nem tão novo assim. Marcão foi efetivado depois da demissão de Roger Machado. Roger não resistiu à sequência de resultados muito ruins e atuações piores ainda no comando do Fluminense. A eliminação na Libertadores foi o cúmulo para a demissão do treinador. O tricolor optou então por efetivar Marcão para o cargo de treinador. Esta será a 3ª passagem do ex-jogador no comando técnico da equipe. No ano passado, foi ele quem assumiu o time após a saída de Odair Hellmann. Manteve o patamar e conseguiu levar o time à Libertadores. E a última de hoje é uma expectativa amarga para a Chapecoense. Depois do empate em 1-1 com o Atlético Goianiense, a Chape segue sem triunfar na Série A do Brasileirão. Agora é a equipe que mais demorou para vencer a primeira partida da elite na era dos pontos corridos. O Verdão do Oeste já havia igualado a marca do Avaí, que venceu o primeiro jogo somente na 17ª rodada. Contra o Dragão, o time comandado pelo técnico Pintado saiu na frente do marcador, ainda no primeiro tempo.
mas sofreu o empate após um pênalti assinalado com a ajuda do VAR, nos acréscimos da etapa final. Na era dos pontos corridos, com 18 edições concluídas, em 7 delas os times que demoraram mais para conquistar a primeira vitória acabaram rebaixados. Avaí em 2019, América Mineiro em 2016, Vasco em 2015, Atlético Goianiense em 2012, Atlético em 2011, Juventude em 2007 e Santa Cruz em 2006. Em 2013, o Flamengo venceu apenas na 5ª rodada e só não foi rebaixado em razão da punição à Portuguesa no STJD. Eu volto amanhã aqui com o Papo de Esporte. Um abraço pra você e até lá. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Tchau!